Prancheta Basquete, o podcast que vai te ajudar a entender a parte tática do jogo com Danilo Castro e Vitor Camargo. Fala pessoal, beleza? Segundo episódio do Prancheta Basquete, espero que vocês tenham gostado do primeiro. Quero agradecer demais a vocês que estão inscritos, a quem está chegando agora também, por favor, vai lá, aciona o sininho, deixa o joinha pra gente se você gostou do nosso primeiro conteúdo. Ou se estiver vendo pelo Spotify, segue a gente, indica pro seu amigo que gosta de basquete. É isso aí, e estamos no TikTok também. Aqui sempre agradecendo o nosso parceiro, a Academia Competition, basquete sensacional, vocês estão todos convidados para virem conhecer. Hoje tem, hein? Hoje tem. E a D14 Basquetebol, que é a minha academia de basquete, muito voltada a fundamento, até pusemos um timinho aí, estamos jogando umas copas amadoras, mas com o tempo eu vou explicando que esse projeto que é um sonho, esse é o meu bebê. E lembrando que você pode nos encontrar no Spotify, Apple Podcasts ou qualquer agregador de podcast da sua preferência com o nome Prancheta Basquete. Se está colocando o nome e não está encontrando, porque os algoritmos ainda não pegaram o que a gente subiu muito recentemente, mas vai pegar com o tempo, então pode procurar a gente lá ou no canal do Danilo. Então você aproveita e já segue o canal do Danilo, que não só o podcast, mas vai ter muito conteúdo por lá. Danilo Castro-basquete. Exatamente. Vambora, vamos com a gente. E aí, Vitor, quais são os temas de hoje? Hoje é hora de falar aquela palavra, uma das melhores palavras de qualquer língua do mundo, playoffs. Boa, A parte que todo mundo espera da temporada. A gente passa 72 jogos esperando para chegar aqui e agora é briga de cachorro grande. Mas que mais do que em qualquer momento na história do basquete, basquete de temporada regular é uma coisa, basquete de playoff é outra. O tipo de jogo é um pouco diferente, o nível de intensidade é diferente, tudo basicamente que você fez até agora é uma preparação para o que realmente importa. E hoje então nós vamos fazer uma pequena brincadeira aqui. Em vez de a gente passar série por série, como costuma se fazer, a gente vai pegar alguns pontos, alguns bullet points, para trazer aquele inglês necessário, abraço para a Café Belgrado, e vamos fazer o seguinte, de 0 a 10, qual é a chance de certos eventos acontecerem na sua concepção? Ok. Sendo 0, não vai acontecer, 10, muita chance de acontecer. Aí a gente vai dar nossos palpites e explicar, obviamente, já que nesse podcast a gente também tem essa proposta muito de olhar o que está além do óbvio, um pouco a parte tática, um pouco essa questão de como os times se encaixam, como às vezes uma questão de qual time tem o número melhor no NBA 2K, né? Como os times encaixam, como explora forças e fraquezas. E a gente vai trazer isso a partir desses pontos macro. Posso fazer o primeiro? Vamos embora. Então, Danilo, vamos lá. Primeira frase que o nosso Renan Ronch, nosso produtor, separou aqui pra gente. O Golden State Warriors vai ser o segundo time da história da NBA a ser campeão depois de terminar a temporada regular em 6º lugar. O único time que fez isso, para contexto histórico, foi o Houston Rockets do grande Hakeem Olajuwon em 1995. Então, vamos lá, de 0 a 10, o quanto você acha, qual é a sua confiança em afirmar, ou pelo menos quanto a afirmação de que o Golden State vai ser o segundo time da história da NBA a ser campeão a partir de um 6º lugar? Campeão da conferência ou campeão da NBA? Campeão da NBA. Caiu bastante. Eu ia pôr ali 7, 8 para a conferência. Olha só! Sim, a volta do Wiggins agora é um núcleo que sabe ganhar, é um núcleo que sabe jogar esse momento, gosta desse momento, se junta, se une. Para campeão de conferência eu colocaria 7, 8. Agora para campeão de NBA, 5, porque eu vejo ali do outro lado duas franquias muito fortes, o Milwaukee Bucks e o Boston Celtics, o Philadelphia correndo um pouco por fora. Mas para campeão da NBA 5, eu respeito demais a equipe do Golden State, mas eu vejo essas duas franquias um patamar acima pela regularidade da temporada regular. Como jogador, como ex-jogador, uma pessoa que não só já jogou, mas está envolvido no mundo do basquete, você acredita nessa virada de chave? Muito. É um conceito, não necessariamente no Warriors, mas como conceito. Não, como conceito sim, é o que mais aconteceu comigo, e principalmente quando você vai ficando mais experiente, né? Você sabe onde você tem que se poupar, você sabe onde você tem que ser 100%, principalmente na sua parte física de intensidade e a concentração. Não é o mesmo arremesso de temporada regular, não é o mesmo arremesso num quarto período, faltando 5 minutos para acabar um jogo no playoff. E isso o Golden State já mostrou
que ele sabe fazer. Ele não sente mais esse momento. É uma equipe que está junto, esse núcleo, né? Green, Klay Thompson, Curry, há muito tempo. A volta do Wiggins dá um up enorme a isso. Você tem o Jordan Poole, quer dizer, já falei, jogadores aí capazes de estarem decidindo qualquer série de playoff do lado oeste. O engraçado do Warriors, sabe o que é? Durante a temporada regular, eles não foram bons. E a gente já falou alguns motivos. Virada de chave, ausência do Wiggins, Curry perdeu algum tempo, teve toda aquela briga do público, Draymond Green, que teve o soco na pré-temporada. Quando você olhava os números, tudo indicava que o Warriors era um time com uma arrancada esperando para acontecer. O quinteto titular deles, que não jogou junto praticamente na reta final do ano, até por causa da ausência do Wiggins, que estava acompanhando o pai dele, ironicamente, jogador do Houston Rockets, quando jogava, a gente falou do Hakim, jogou como o Hakim, mas antes dos títulos, jogou na década de 80 no Rockets. Então o Mitchell, o Wiggins estava com problemas de saúde, o Wiggins se afastou do time para acompanhar ele, mas o Warriors, o time titular do Warriors, era um dos melhores da liga em termos de pontos, quando eles jogavam juntos, acho que era tipo, alguma coisa mais 15 pontos por 100 posses de bola ao saldo, um dos melhores da liga. Você tinha uma rotação estendida e estava tentando incorporar alguns jogadores que você sabia que ia se portar para... Vai ser basicamente agora nos playoffs, além do quinteto titular, a gente está falando Gary Payton, o DiVincenzo, o Poole e talvez o Kuminga. Então, caras que também têm bons números quando está jogando. Geralmente o problema do banco era quando ia muito pro fundo, o Moses Moody não jogou tão bem. Obviamente, o Wiseman foi um fiasco. E tem esse pedigree de campeão, você sabe ganhar. Eu sei que é um clichê. Eu não acredito nesse negócio não, porque a camisa pesa. Mas assim, você está nos playoffs, o tipo de jogo é diferente, provocação é diferente, torcida é diferente. Saber lidar com isso é uma habilidade adquirida. E o Warriors, obviamente, tem isso de sobra. 4 títulos, acho que 6 ou 7 finais. Então, e eu esperava essa virada, eu esperava essa arrancada do Warriors e não veio. Na final da temporada eles até terminaram uma boa sequência. Eu estou estranhamente confiante que vai vir nos playoffs. E eu não sei se é simplesmente porque no Oeste quase todos os times que são candidatos, eles têm alguma falha grande ao ponto de que a gente consegue minimizar as falhas do próprio Warriors. E também porque eu acho que eles pegaram o melhor caminho possível, né? Eles fugiram de Nuggets e fugiram de Suns até a final de conferência. Não, eles deram uma sorte, porque eu tenho certeza que isso tudo é estudado. Com certeza. Né? Chega uma hora que você não faz tanta força para vencer o jogo, você vê o caminho que você pode tomar. Mas eu vou discordar com você em alguns pontos. Tá, vamos. Camisa pesa. E a camisa pesa. Estão falando com um cara que jogou basquete nacional. Eu vou te falar que a camisa de Franca pesa. Então, se você pode matar Franca antes de chegar no playoff, mate. Porque depois que entra, a cidade engloba. Então, trazendo para o nosso basquete. Então, existe aquele abraço da cidade, aquela força. Eu vou falar por Mogi, camisa de Mogi na época que eu jogava ali, que era o Report Mogi e Walter, pesava. Porque você acorda, você vai na padaria, o cara tá falando de basquete para você, não tinha tanta internet, era o jornal impresso, você tá na capa. Esse todo ambiente não é igual você morar em São Paulo, por exemplo, que ninguém sabe quem você é, você para no posto, você vai embora. Então isso tudo... Vê o cara alto, você joga basquete? Exatamente. Isso tudo vai te deixando num clima de concentração. Mas a autopressão, mas a pressão da cidade, você acaba jogando pelos seus amigos. Então a camisa do Golden State pesa. Tá? No momento de definir, por exemplo, com o Denver Nuggets, que fez uma campanha irrepreensível, né? Irretocável, e o Kit mais uma vez deve ser premiado, né? Sim, nós vamos falar. Mas assim, em quem você apostaria? Eu iria no Golden State. Então, eu acho que a camisa pesa e o momento do jogador saber, aí eu vou concordar com você, ele sabe ganhar. Existe um caminho que é a vitória. Você chegar é uma coisa, e nós vamos chegar em outros times também. Você passar essa marola que eu digo, você é diferente. E a partir do momento que você passa, você começa a navegar em mares calmos. É por isso que a NBA você vê ali 3, 4 anos as mesmas equipes basicamente chegando. Porque depois que ela chega, você aprende, você sente o gosto da vitória. Eu falo isso muito no Milwaukee, ganhou, não podia deixar ganhar. Eles sabem o que é ganhar e eles sabem o que é ser derrotado. E eles gostaram da vitória, dá pra você ver. Então é muito difícil hoje você bater um time como esse. É o que eu falei, playoff é outro jogo. Taticamente, fisicamente é outro jogo. Você estuda o adversário, são 4 a 7 jogos, então cada time, estudando um adversário, ele tem ali quais são as principais jogadas, as principais ações, o que eles gostam, como eles não gostam.
uma jogada tão simples, que nem um pick and roll, né? Que é quando, por exemplo, no caso do Golden State Warriors, Stephen Curry tá com a bola, o Draymond Green vem, faz o corta-luz, e aí o Stephen Curry pode arremessar de 3, se a defesa vem muito pra cima, ele faz o passe curto, o Draymond Green tem aquele 4 contra 3. E você tem vários tipos de defesa possíveis para esse tipo de jogada. O Warriors já viu todos. São desde 2014, que foi o primeiro ano que eles... Não, 2013 acho que foi o ano que eles ganharam do Nuggets nos playoffs. Perdão, se não foi 13 ou 14. Mas desde 2015, que foi o primeiro título, eles já viram times que jogam grande, que jogam baixo, que atacam no pick and roll, que recuam no pick and roll, que trocam a marcação, que fingem que troca a marcação. Todo tipo possível eles já viram e já sabem como jogar contra. Um time, por exemplo, que nem o Memphis, que chegou no passado, mas é segundo ano ainda, um time que nem o Kings, ele vai começar a ver respostas para as suas principais jogadas que eles não veem na temporada regular. E é muito mais fácil você fazer esse ajuste na hora, às vezes durante o jogo, quando você já fez esse ajuste 20 vezes antes, 30 vezes antes. Então eu acho que isso pesa. Eu vou dar um 4, simplesmente porque, cara, honestamente tem 7 times no Oeste que eu acho que podem ser campeões do Oeste. Sim. Né? Então, por um lado, no Leste, eu acho que você tem basicamente 3. Né? Os 3 que você falou, Bucks e Celtics favoritos, os Sixers correndo por fora, vamos falar desse time já. No Oeste tem 7, então a chance de você ganhar é um pouco mais difícil, porque o seu caminho é um pouco mais difícil. Chegar na final eu tenho que pegar o Bucks, ou Celtics, ou Sixers, então eu não acho que é o favorito ao título, eu não acho que é o favorito ao título do Oeste. Eu vou ficar zero surpreso se eles fizerem uma arrancada ficando campeões ou campeões do Oeste de novo. Eu vou dar um 4 simplesmente porque realmente é muita variável daqui até lá. Não é aquele time que você tô garantido na final de conferência, eu preciso jogar 2 séries basicamente para valer, para ser campeão. Então, para mim, de 0 a 10, eu dou um 4 ali pro Warriors ser campeão esse ano. Da NBA. Da NBA. Da conferência eu concordo com você, eu ficaria um pouco mais confiante, porque, de novo, eu acho que eles pegaram o melhor caminho possível. Vamos para o número 2, mestre. O Philadelphia 76ers vai concluir o seu processo e ser campeão esse ano. De 0 a 10. Eu não vou dar 0 para ninguém, porque é um esporte, é basquete. 2. Acho que era o meu também. 2 porque essa conferência ela tem um time muito jovem, que é o Boston, mas já experiente, já um time de chegada, com talentos incríveis. E você tem o Milwaukee, que para mim é o melhor time da conferência hoje. E para mim o Sixers ele depende mais de um jogador que eu acho fantástico, extraordinário, fenomenal, mas não é confiável, que é o James Harden, né? Porque o Harden... Eu ia trazer justamente esse ponto. O Harden ele é tão bom, mas tão bom, que ele joga quando ele quer. E eu não posso depender de um cara acordar amanhã e não querer. A gente falou do Kyrie Irving, mesmo. Posso depender do cara acordar amanhã e não estar muito bem, fazer bem e não jogar. Acho que o Embiid joga em todas, mas é uma equipe que depende fundamentalmente dessa dupla. Ela tem que funcionar. Então não tem ali um escape para você conseguir vencer tanto a conferência como a NBA sem esses dois estarem jogando no seu máximo. Então é só que um deles é o James Harden, que volto a dizer, craque, All-Star, 75 maiores da história, não tenho dúvida disso. Só que o cara joga quando ele quer, cara. E aí o histórico de playoff deles vamos falar a verdade, é ruim. É ruim. Eu não gosto de chamar o jogador de amarelão, eu não acho que precisa de amarelar, tem muitas outras variáveis por trás. Até porque muitos criticam o Doc Rivers também, né? Também, o técnico. Mas o histórico do Harden em playoffs, especialmente em séries mais disputadas, é ruim. Ano passado, o jogo 6, se não me engano, que eles foram eliminados pelo Miami, ele deu acho que 4 arremessos no segundo tempo inteiro e depois reclamou assim, a bola não estava voltando, alguma coisa assim. Existe o histórico, e aí eu queria de novo trazer a sua experiência de jogador, o quanto esse histórico pesa, o quanto você entra em quadra com aquela vozinha no fundo da cabeça, lembra daquela vez que você não foi bem? Tá todo mundo cobrando, todo mundo tá de olho, aí, você vai jogar bem ou não vai jogar bem? O quanto isso... Tem jogadores que conseguem usar isso de motivação, tem alguns que se deixam puxar, mas eu queria saber a sua experiência como atleta. É difícil, porque a pior cobrança, isso eu aprendi com os anos, né, é a autocobrança. Então você entra hiper motivado, o Harden sabe o poder que ele tem, técnico, físico também, arremesso, ele sabe quão temido ele é. Só que se eu me dou o direito de errar 4 ou 5 bolas para começar a me questionar,
o Harden talvez na segunda, por todo esse histórico. E, de novo, será? Hoje não vai dar. Eu coloco o Ben Simmons nessa também, só que eu acho que o Ben Simmons já vai primeiro. É outro nível também. É outro nível, eu acho que já está primeiro. Mas são jogadores que começam já a se questionar. O Chris Paul é um outro exemplo de cara que ele tem que ganhar a NBA. Né? Então, eu acho que alguns jogadores já se colocam essa autopressão. Acho que a mídia, a cidade, ele já vem com esse histórico e isso é terrível. Né? E depois, é lógico, se você, no Philadelphia, vamos supor que ele vai fazer um playoff aí terminando em terceiro, com segundo, com o Boston Celtics, uma semifinal. Se ele começa um 0-2 ou um 1-3, que é também difícil de ser revertido, pode ter certeza que é água. É água total e a gente sabe que o Embiid gosta de falar também. O Doc Rivers também parece que não segura muito. Também tem um histórico de entregadas nos playoffs. Não é reconhecidamente aquele estrategista, né? É um técnico que eu até gosto, mas não... Ele é mais um motivador, ele é aquele paizão, assim. Ou um ex-jogador, o pessoal respeita muito. Né? Exatamente, ele deve ter muito bom papo, mas você vê que os times dele não conseguem fazer muita coisa diferente para surpreender os adversários. Então eu daria uma nota 2 aí para as chances do Philadelphia. Só pra deixar claro, a gente tem muita essa mania, eu digo imprensa, torcedor de modo geral assim. O cara foi mal em uma série de playoff, virou fama, não é bom nos playoffs. Não é uma questão de uma série, de um jogo. Né? A gente tá falando aí de uns 5, 6 anos que a gente vê o Harden chegar na hora decisiva e não trazer o basquete que ele é capaz. Eu acho que isso tem que ser levado a pena. E de novo, essa cicatriz, vamos falar de cicatriz, não ter melhor, vai ficando, porque o Embiid, ele nunca realmente decepcionou nos playoffs, mas sempre tinha uma lesãozinha aqui que ele não conseguia jogar 100%. Harden, falando do histórico do Doc Rivers. E é aquela coisa, o argumento que eu acho 100% legítimo é o seguinte: os Sixers conseguem ganhar uma série de playoffs de qualquer time da liga. Eu acho possível. A questão não é ganhar uma série de playoffs, é ganhar 3 seguidas, tirando a primeira rodada no Nets, mas essa vai estar mais tranquilo, que é contra Celtics, provavelmente, sem mando de quadra, Bucks sem mando de quadra e o campeão do Oeste sem mando de quadra. É uma coisa ganhar uma série de 7 jogos, outra coisa é ganhar as 4 séries, 3 delas sem mando de quadra, com esses adversários. Com times, em teoria, pelo menos superiores. Duvido? Não. Ficaria chocado se não dissesse não, eu acho que é um time que tem condição, o Embiid vai ser MVP da temporada, eu acho. Não sei se é meu voto, mas vai ser o MVP da temporada, tenho certeza que ele vai ganhar a votação efetivamente. Eu não confio que os Sixers, pelo menos, dado todo esse histórico, tudo que a gente já falou, essa falta de ajustes que o Doc Rivers mostra nos playoffs, que ele consiga ganhar de times melhores, sem mando de quadra e com jogadores que Embiid, Giannis, Tatum nunca foi campeão, mas já chegou em 4 finais de conferência, chegou nas finais da NBA. Do outro lado vai ter talvez o Warriors, talvez o Lakers, o LeBron, vários jogadores mais rodados e com mais experiência nesse nível de playoffs. Então, eu não digo que, obviamente, você falou, 0 não vou dar pra ninguém aqui também não vou dar 10 pra ninguém, porque eu acho que, assim, é esporte, tudo pode acontecer, e às vezes, as coisas que decidem, às vezes, a gente vê isso um pouco no play-in, né? Às vezes é um jogador aleatório que começa a acertar um monte de bola e define o jogo. Sim, mas você sabe que isso é o imponderável, né? Porque você vai escautear, você vai escautear ali 7, talvez 8 atletas que você tem que tomar muito cuidado. Mas de repente aparece um atleta que não estava no seu plano, que ele vai lá e faz 16 pontos, e você está contando com 6 ou 8 pontos. Tem um ótimo exemplo, ano passado, Celtics e Bucks, jogo 7, a estratégia do Bucks foi basicamente, vamos fechar o garrafão, marca as estrelas, deixa os coadjuvantes chutarem. E o Grant Williams arremessou alguma coisa tipo 7 bolas de 3, se não me engano, eu vou até pegar o número certinho aqui para falar. Acertou 7 de 18 bolas de 3, fez 27 pontos no jogo 7. Sim. Tipo, tá bom, você não se prepara para isso. Então, sempre tem essa variância. Acho que é um time que tem condições de ser campeão. Acho ele um dos melhores jogadores da liga e que deu um salto de qualidade esse ano. Eu ainda não confio nesse coletivo contra times que considero melhores. Eu vou com você nessa também, não confio. E analisando assim, eu só vou ser porque acha que pode ser campeão da NBA. Eu não acho que isso possa acontecer. Eu vejo muitos times à frente, até como equipe. Tá? A gente vai pegar Harden e Embiid, se você puser um comparativo, eles vão estar ali mas como equipe, como time, como técnico, sem ter um mando, muito importante você trouxe isso, né, para possíveis semifinais e finais. Acho que muito difícil que ele consiga, que o Philadelphia consiga um título da NBA essa temporada.
Vamos para o próximo ponto, então, que a gente já saiu um pouco aqui da pauta. Número 3. Milwaukee Bucks e Phoenix Suns vão repetir a final de 2021 esse ano. De 0 a 10, qual é o seu nível de confiança nesse evento? 6, 7, é bem possível. O Phoenix Suns, ele não entraria como favorito para mim, mesmo com um time extremamente responsável, confiável, que é o Devin Booker, o Chris Paul, o Ayton, então, isso é deixar para depois. Só que a aquisição desse cara, é um cara que sabe vencer, é um craque de bola e está muito bem cercado de jogadores extremamente decisivos. Você tem um pivô que faz a diferença lá embaixo, você tem o Devin Booker que não perdeu o volume de jogo com a chegada do Kevin Durant, e isso foi muito importante, e você tem um armador que, embora muitos falem que não vai ganhar, não consegue ganhar, mas é um dos melhores armadores da liga, né? De todos os tempos, você pode falar. De todos os tempos, com um QI de basquete extremamente importante, interessante. Então, acho que é uma final bem possível, sim, essa de Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Acredito, inclusive, que, segundo alguma parte dos analistas e pelas casas de apostas, é a final mais provável. O que não quer dizer que ela seja provável, porque obviamente tem muitos times, mas ela é a mais cotada. Os Bucks e Suns lideram as apostas para serem campeões das suas conferências. E eu tenho uma opinião, eu acho que não é forte, mas assim, um aviso. Posso comer porco depois? Posso quebrar a cara? Posso, mas eu vou falar. Eu acho que quem vai ter uma pós-temporada monstruosa esse ano vai ser o DeAndre Ayton, pivôzão do Suns. Porque eu acho que a atenção que vai estar focada em Durant, Paul e Booker, eu acho que o Ayton vai ter uma infinidade de cestas fáceis no garrafão. Acho que ele vai ter muito confronto um contra um cara mais baixo, depois de movimentação e depois de troca. Ano passado ele sofreu bastante contra Dallas em aproveitar essas circunstâncias. Ele é um cara um pouco... O pessoal chama soft, né? Eu acho que não é bem isso, mas às vezes ele prefere dar um ganchinho curto do que botar o corpo, sofreu falta, baixa o lance livre e pronto. Esse ano, não só eu acho que ele vai ter chances ainda melhores, como eu acho que ele aprendeu com os erros, eu acho que ele vai realmente ter números incríveis em alguns jogos. Você falou 7? Disse essa final? É um 7. Eu vou de 6. Eu vou de 6. Vou de 5, porque eu sou conservador, porque eu respeito muito a volatilidade, a flutuação natural do basquete, mas vou jogar aqui uma outra pergunta então, em cima dessa. Bucks ou Suns? Se tivesse que apostar em um deles Bucks para ganhar a conferência e ir para as finais. Se fazer, só um dos dois vai para a final. Qual seria? Bucks? É que eu vejo a Conferência Oeste um pouco mais tranquila, né? Ela está mais aberta, mas tem mais time. Enquanto eu vejo Boston e Milwaukee ali quase em pé de igualdade, eu vou dar 51-49 ali pelo mando de quadra, a Oeste eu vejo ela um pouco mais tranquila, né? Você tem o Memphis, você tem o Sacramento, Lakers não fez boa temporada, o Golden State a gente não sabe, né? Se encaixar o jogo é o Golden State, lógico, mas e se não encaixa? O Denver na temporada regular, mas e aí? Eu vejo o Phoenix Suns com chance, mas como você disse, mais times ali brigando, né? É um deles pegar fogo na hora certa que já pode inclusive quebrar. O Lakers. Inclusive o Lakers. Vamos falar daqui a pouco. Se pegar fogo, vai. Tem LeBron, você não quer apostar contra o LeBron. A gente sabe que o Bucks tem Giants. Eu sempre falo isso, quando eu tô na dúvida em uma série de playoffs, eu penso no craque. Quem é o melhor jogador? Quem é aquele cara que vai, naquele 50-50, que vai pender a balança para um lado? Mas aí o Phoenix Suns, você tem 3 desse e meio, né? Você tem o Kevin Durant, você tem o Booker, são 2 caras que não podem ter a bola na mão, mas eles vão ter o volume, porque eles têm um armador que vai abastecê-los de uma forma fantástica e também pontua, e você tem o Ayton lá embaixo. Então é muita saída para você escautear e não tem defesa que consegue segurar um ataque tão bem distribuído quanto esse. Mas lembrando, ano passado deram um fiasco contra o Dallas, né? Então a gente tem que ir um pouco mais devagar, vamos ver o que o Monty Williams conseguiu aí para esse ano. Né? Baita técnico. Agora eu vou adicionar um tempero aqui na pergunta. O Phoenix Suns, com o Durant, não perdeu nenhum jogo, também não pegou exatamente, não é mais difícil. Esse time só jogou 8 jogos junto.
com o Durant. 8 jogos. E vai agora chegar nos playoffs, onde a gente já falou que entrosamento, esse negócio de conhecer as tendências do outro importa muito. E, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é, talvez, se tem um jogador na história, uma super estrela de alto volume, na história do basquete, que é mais fácil de você simplesmente colocar e encaixar num time, provavelmente é o Kevin Durant. É um cara que não precisa da bola na mão, ele é um cara que ele joga muito bem sem a bola, ele pega a arremessa muito rápido, ele não é um cara de, pelo menos dentro de quadra, um cara que exija grandes adaptações. Como você vê esses dois aspectos? Qual pesa mais e o quanto isso te preocupa, a falta de rodagem desse time do Suns? Zero me preocupa, porque nós estamos falando de um dos maiores craques da liga, e talvez da história da liga, e de todos os tempos, e da atualidade. É muito mais fácil você encaixar o Kevin Durant, sim, principalmente focado em ganhar título. É uma equipe que precisa do título. Olha só, o Kevin Durant, ele quer esse título. Ele saiu daquele Brooklyn Nets que está uma bagunça absurda. Eu acho que ele precisa desse título, do ponto de vista de... Porque a gente está falando de um cara que é um dos 10 maiores da história. Sim, e até para você não falar que você conseguiu o título por causa do Exato, ele acho que valida o legado dele de um jeito diferente. Exatamente. Você tem o Chris Paul que precisa desse título. O Devin Booker, ele sabe também que ele precisa. Se ele não ganhar agora, você tem alguns times emergentes que vão dar muito trabalho daqui a 1 ou 2 anos e vai ficar muito difícil. E eu coloco o Boston Celtics como um time que pode ser que ganhe 2, 3 campeonatos seguidos com esses meninos já mais maduros. Amém, amém. Então o Devin Booker também precisa, o Ayton também precisa, o Monty Williams também precisa. Sabe quem precisa? O Phoenix Suns, que nunca foi campeão da história. Exatamente, então é muita coisa convergindo para esse ano dar certo. Então, por isso que eu acho que eles são aí uns favoritos bem fortes no Oeste. E dono novo, inclusive, né, que a gente estava até falando isso, a importância do dono, às vezes, falar, faz movimento e tal. Então, existe também uma pressão muito forte sobre o Suns, talvez não tão forte, porque o Durant está sob contrato para o ano que vem, você consegue mais rodagem, mas é uma oportunidade muito grande. E para finalizar esse tema em particular, tem só uma coisa que eu queria falar, que é o seguinte: a gente se entediou do Milwaukee Bucks. Eu não vejo o Giannis sendo, na maior parte das vezes, discutido para MVP, embora ele seja o meu voto para MVP. O Bucks tem a melhor campanha da liga, mesmo com o Chris Middleton passando boa parte da temporada ou machucado ou voltando de lesão. É um time que já foi campeão em 2021, aquele jogo absurdo de 50 pontos do Giannis. Ano passado levou o Celtics finalista a 7 jogos sem o Middleton. Por que a gente não tá falando tanto do Milwaukee Bucks? A gente cansou, é um time que ele é mais... tá se guardando também para virar a chave no próximo. Eu não vejo essa discussão com um time que, na minha opinião, é o favorito ao título. Mas a gente vive. A gente é diferente. Porque é um dos times que eu mais gosto de ver jogar. Eu também, eu acho favorito. O Drew Holiday, um armador espetacular. A gente não fala desse armador. Ele já fala do Jamoran, a gente não fala de Drew Holiday, mas, cara, eu fiz na Band 2 jogos do Milwaukee, falei, cara, que consistência, né? Brook Lopes jogando basquete de primeira linha. Candidato a defensor do ano. Dentro, fora e variando, e é um pivôzão consistente. E sem falar no Cash Middleton e também no Giannis. Então... que eu acho o melhor jogador da liga na atualidade. Sim, e eu acho assim, cara, é uma equipe pronta. Você não fala muito porque eles são quietinhos ali na deles. Você já sabe que eles são, né? E é muito perigoso o time que vem sem mídia, que vem sem oba-oba, você não vê polêmica, você não vê um Dillon Brooks falando demais. Tá quietinho, fazendo dele, sabendo o que tem que fazer. Exatamente, esse é o perigo. Tá focado. Esse é um excelente ponto, eu acho. Essa questão, assim, é um time que a gente já sabe o que ele é, então a gente tem que conversar sobre ele. O Celtics trocou de técnico, o Tatum vai virar MVP, não vai. Vai trocar o Jaylen Brown, vai trocar o Jaylen Brown, não vai. Putz, o Embiid, será que vai ser MVP, não vai. O Harden vai jogar bem nos playoffs. O Warriors vai virar a chave, não vai. O Bucks não tem o que falar, você falou, a gente sabe o que eles são. Mas ainda assim, eu acho que é um time que está passando embaixo do radar e, na minha opinião, de novo, tem N fatores que definem o título de NBA. Sorte com lesão, questão dos matchups, às vezes um jogo ruim é bom. Eu acho o melhor time da liga e, na minha opinião, o favorito ao título no momento. Vamos para o número 4. E esse aqui, assim, eu quero deixar claro aqui, ó, para você que está vendo a gente de casa. Quem escreveu o que eu vou ler foi o Renan, que é nosso produtor. Eu não concordo com ele, vou explicar, mas vamos chegar lá. Número 4. Nikola Jokic vai finalmente matar a narrativa de que é jogador de temporada regular. De 0 a 10. Não, eu discordo também, acho que esse é um craque. Eu discordo da premissa. Primeira grandeza, é um extra classe, assim, daqueles que não aparecem
toda hora, mas também o que cerca ele, né? É um núcleo, né? Então temporada regular. A gente falou, troca, é um time novo, o Jamal Murray não teve a temporada passada, é difícil fazer, eu pelo menos não consigo fazer essa análise. Eu também discordo da preguiça, então eu vou mudar aqui. Essa análise de ser, mas esse ano ele chega mais encorpado. Deixa eu mudar a pergunta, eu vou overrule, não lembro a palavra em português agora, o Renan, e vou mudar a pergunta. Então é o seguinte, esse é o ano que o Nikola Jokic chega nas finais, não precisa ser campeão, chega nas finais de 0 a 10. Eu gosto tanto desse time, cara. 0 a 10, vamos lá, 7, 8, sim. Sim, 7, 8, sim. Eu gosto tanto desse time, da forma com que joga, né? Da forma que joga junto, que respeita o Jokic, da forma que o Aaron Gordon encaixou. Era um cara que mandava prender e soltar no Orlando Magic, chegou com uma função. Falou, é isso que eu tenho que fazer? É isso, é voar no rebote de ataque, é marcar bem, é pontuar quando a bola é acionada. E você vê que com o tempo ele foi encorpando, foi ganhando mais tempo, mais espaço, mais bolas para arremessar. Eu gosto muito da forma com que esse time se comporta em quadra. Então eu acabo até simpatizando com eles. Vou dar uma nota 7 para que eles cheguem sim. Eu vou dar um 6. 5. Porque tem uma coisa, e a gente estava inclusive falando sobre isso agora há pouco, que me preocupa, que é o seguinte. Eu acho o Suns, que muitos colocam como favorito, eu acho ele um matchup, um encaixe ruim para Denver. Porque o Jokic, ele não é o defensor ruim que algumas pessoas falam, mas ele é um cara limitado na defesa. O que ele pode fazer na defesa é um pouco limitado pela mobilidade. E o ponto fraco desse time são adversários, especialmente na defesa, são adversários que conseguem arremessar bem a partir do drible e especialmente arremessar bem de meia distância. Esse Phoenix Suns talvez seja o time com maior número de assassinos de meia distância da história do basquete. Assim, você tem Paul, Durant e Booker. E eu acho que esse é um inferno para um time que tem o Jokic. Não acho que vai ser, se enfrentarem, talvez logo aí na semifinal do Oeste, não vai ser nada fácil. Não sei nem se eu vou apostar no Suns, mas eu acho que é um risco, entendeu? É aquele... Se você falar assim, cara, em vez de pegar o Suns, eles vão pegar o Warriors. Obviamente não dá aqui, questão de calendário, mas se desse, eu ficaria um pouco mais tranquilo, mas também acho um encaixe ruim. E esse é o meu. Mas eu gosto muito desse time desde que ele foi montado. Eles destruíram todo mundo naqueles jogos depois da troca do Aaron Gordon, antes de machucar o Jamal Murray. Sobreviveram. Eles têm muito mais casca de playoff do que as pessoas dão crédito. Eles viraram contra o Clippers na bolha, 3-1, viraram historicamente, chegaram na final de conferência. E eu não concordo com a narrativa. Ela existe, eu não vou falar que ela não existe, de que o Jokic é um jogador de temporada regular. Eu entendo que o Renan não está falando que o Jokic é um jogador, está falando da narrativa. Mas é uma narrativa que eu acho tão falsa, porque a gente já viu o Jokic jogar bem nos playoffs, a gente viu ele ser o melhor jogador de série, a gente viu ele levar o time para uma final de conferência junto com o Murray, a gente viu ele fazer o possível ano passado contra o Warriors, perdeu de 4-1, perdeu, mas não tinha Porter, não tinha Murray, estava jogando sozinho quando o time foi campeão. E eu vi muito essa discussão dentro do contexto da discussão do MVP desse ano, que era assim, você não pode dar o MVP para um cara que nunca chegou tão longe nos playoffs. Qual que é exatamente, de novo, eu não digo isso como nenhuma crítica ao Embiid, mas qual exatamente é o currículo do Embiid em playoffs, para você falar a favor dele nesse contexto, entendeu? Eu acho que isso é um importante para a narrativa do Jokic. Se o Nuggets cai na primeira rodada, não acho que vai na primeira rodada, mas se cai na semifinal pro Suns num 4-1, eu acho que a narrativa vai se voltar contra o Nuggets. Chegar numa final de conferência, você tá um pouco mais confiante que eu, mas eu acho, ainda é o meu voto, pra falar a verdade, pra final pra campeão do Oeste, eu acho que tá ali com o Suns, o Warriors um pouquinho abaixo. Validaria esse time de uma forma que o último ano, principalmente, que foi aquela derrota na primeira rodada, fica 100% na conta das lesões. Se você perde cedo esse ano, eu acho que não vai ser justo, talvez, pelo contexto, depende de como for, mas vai ter um pouco mais esse burburinho do será que esse é um time que não é feito para ganhar nos playoffs? Eu, pessoalmente, estou torcendo para eles avançarem longe, porque eu acho que essa é uma narrativa muito injusta para um time muito, muito, muito bom. Mas tem que se provar, né? Tem que se provar. A gente sabe que merecimento não tem, entendam isso, não tem absolutamente nada a ver com esse esporte. Eu mereço, fiz a melhor campanha, melhor... Um abraço, você pegou o segundo, pegou o sétimo ali, você vai dançar.
Então não é merecimento que está meritocracia, tem nada a ver com isso, é um momento ali, lesões sim ou não, mas é aquilo que você pode entregar. Aquela campanha do Phoenix Suns ano passado tomou uma bordoada do Dallas, que não sabia nem onde estava, dentro de casa. Eu adoro aquele meme do Chris Paul acerta uma grande bola de 3 para cortar a vantagem para 43 pontos. Então não é um merecimento, lógico que era o Suns, mas acontece e pode acontecer. Agora eu acho que é um time que já está mais cascudo. E vai ser visto como o resultado desse playoff vai ser visto como uma que validação. não pode acontecer com esse núcleo. Não pode cair na primeira rodada de playoff e não pode tomar um 1-4 com a vantagem. Não pode. Um 2 vai ficar em alguns, vão torcer o nariz, outros aposta mais um ano. Um 3, 1-4 não pode acontecer numa semifinal. Concordo. Com quem for, pode ser com. Vai ser porque tem alguns que não pode acontecer com quem for. Quem for adversário não pode mandar um 1-4 no Denver Nuggets, com a campanha contemporânea que fez, com o Jokic já totalmente sabendo que é um dos donos da liga atualmente, né? Você tem o Murray totalmente recuperado, vi ele fazer partidas especiais esse ano, você tem o Aaron Gordon, enfim, você tem um técnico muito bom. Gosto muito, né? Muito bom. Então, 1-4 numa semifinal não pode acontecer e nem cair no primeiro playoff. Concordo plenamente. Eu acho que, justo ou não, vai ser o resultado desses playoffs vão ser vistos como uma resposta para um time que faz 2 anos que a gente está intrigado, mas por causa das lesões não conseguiu ver. De novo, justo, não acho que seja totalmente justo, a não ser no caso que você falou. Perdendo a primeira rodada, cara, vai levar e vai levar merecido, porque não pode perder a primeira rodada. Mas, se chegar longe, eu acho que é uma validação desse time como... Sim. Não sei se é o time do futuro, é o time do presente, mas um time que vai estar muito perigoso nos próximos muitos anos. E eu espero que isso aconteça, porque eu gosto muito desse time. Número 5, e esse aqui é quente, hein? A Batalha de Los Angeles. Lakers contra Clippers. Vai finalmente acontecer no mata-mata. 0-10. Eu gostaria muito de ver. Eu gostaria de ver, entendeu? Eu falei que não ia dar 10 para ninguém. Aqui vai mais um torcedorzão, né? Sem nenhuma análise tática, técnica, de nada. Eu gostaria de ver no playoff isso acontecer. Eu vou dar um 9 de tanto que eu vou torcer. Não é torcer para Lakers ou para Clippers. É para ver tudo que giraria em torno de uma série de playoff como essa. Entendeu? Acho que seria fantástico. As pessoas às vezes esquecem. A gente tem esse trabalho de analista, de fazer análises frias. O pessoal esquece que a gente é fã de basquete, a gente gosta de basquete, a gente quer ver as melhores séries, a gente quer ver os melhores jogadores, a gente quer ver as melhores histórias, rivalidades, né? Rivalidades. Isso é parte do que a gente quer, não é questão de você tá torcendo contra time X. Não, a gente quer história, a gente quer se divertir e a gente acha que certos confrontos são mais divertidos. Seria muito legal ver esse confronto, especialmente se o Paul George estiver de volta. Não, quero com todo mundo, não vai? Não, eu não gosto de jogo com desfalque aqui, até porque nós não torcemos, né? Não quero o jogo com desfalque, eu quero o LeBron, Anthony Davis, Paul George, Kawhi, o Westbrook batendo aquelas bolas. Jogo da vingança, é verdade. Da tática, vamos deixar o Westbrook livre, o cara foi lá e matou bola. Eu quero isso. Imagina numa série de 7. Ia ser espetacular. De 0-10, eu dou um 1. Eu entendo, eu quero muito que aconteça. Se você perguntar o quanto eu quero que aconteça, eu quero um 9 também. É que o jeito que a tabela ficou. Então, basicamente, um confronto entre Lakers e... Vou só mandar o contexto. Lakers foi em 7º, ganhou o play-in do Wolves, Clippers está em 5º. Então, para o confronto acontecer, seria apenas na final do Oeste. Clippers teria que ganhar de Suns, isso com talvez a série inteira, pelo menos o começo da série, sem o Paul George. Passando do Suns, teria que provavelmente ganhar do Nuggets, enquanto o Lakers tem que ganhar. E tudo isso sem mando de quadra. E o Lakers também sem mando de quadra teria que ganhar de Memphis e o vencedor de Warriors e Kings. Eu acho mais fácil para o Lakers do que eu ia puxar essa provocação. Por isso que eu digo que aquele jogo contra o Clippers, eles não fizeram, ninguém entrega jogo, tá? Não existe isso, mas você pode fazer um pouco menos de força para vencer sabendo o caminho que você tem. Esse caminho do Lakers
me deixa mais animado do que o do Clippers, que terminou em quinto e o outro passou pelo play-in. Você já respondeu minha provocação. Minha provocação é: você tinha que escolher um dos dois para chegar na final de conferência, então seria eu também voto no Lakers. Em parte porque o cenário. Em parte, assim, eu tô desde a troca. Eu gostei muito da troca que eles fizeram no limite eles pegaram o Russell, pegaram o Beasley, pegaram o Vanderbilt. Eu gostei muito da troca. Acho que tem jogado até melhor do que eu esperava depois da troca. Se eu tivesse que apostar se o Lakers vai chegar na final, eu acho que não. Mas eu vejo muito mais fácil do que um Clippers desfalcado do Paul George, que é o segundo melhor jogador, que também tem um histórico que... Eu sei que é injusto você colocar na conta de um time um passado que não tem a ver com ele. Mas é aquela história da camisa. É o que você falou da camisa. Pesa, lógico que pesa, porque isso vem à tona, não foi comigo. Mas o público, os fãs, eles fazem com que seja. Ah, mas lá atrás... Ah, mas eu vou contar uma história minha rapidinho. Rio Claro. Né? Nós chegamos lá com o time ele ganhava fora e perdia em casa. Era Ubra, claro. Isso não é à toa. Era uma pressão que tinha ali, porque nós estamos no lugar onde tiveram Luiz Felipe, Paulinho Vilas Boas, Billy Law. Então você fica com aquela pressão, você ia jogar em casa, aquela pressão, você não ganhava em casa, você ganhava fora. A gente teve 3 derrotas fora de casa, tivemos que 6 em casa e conseguimos classificar bem para playoff. Você fala, você não entende por que você ganha fora e perde em casa? É aquela autopressão de uma coisa que a gente não viveu, não tínhamos nada a ver com isso, mas acaba contaminando todo o ambiente, Victor. E é a cicatriz da franquia. Sim. Você tem, o Clippers é a franquia mais fracassada, assim, esse nome de fracasso. Desculpa dos do Clippers. Mas os Nets? Mas o Nets. O Nets ainda foi campeão da NBA, teve Dr. J, o Clippers... Quando o cara começa a... Não, é bem que longe, Mas você vai voltar pro Clippers, eles tiveram a época lá do Chris Paul, do Blake Griffin, que eu adorei, mas também nunca cheguei numa final de conferência. Agora trocaram tudo pelo Paul George, pelo Kawhi, pelo cara que não vai lugar nenhum. A mais fracassada da NBA, poxa. Kings já foi campeão, pelo menos, na época de Rochester. Lá atrás, anos 50, mas foi. Duro, vou pesquisar isso aí. Deixa aí nos seus comentários aí pra gente. A gente vai trazer vamos trazer esse debate no episódio futuro para não gastar muito tempo aqui, mas essa bagagem, acho que bagagem é um bom termo, essa bagagem pesa. Se eles estivessem com o Paul George saudável, talvez eu pensasse diferente. Mas ele provavelmente não vai jogar pelo menos o começo da série contra o Suns. Talvez não jogue a série como um todo, e se voltar, não sei como vai voltar. E vamos pegar o Suns logo de cara, sem o Paul George pelo menos no começo. Então, eu acho que de novo, se ganhar ainda pega o Nuggets. Então eu acho que é muita barreira para você ultrapassar. Eu não acho que a gente vai ver a batalha de Los Angeles, mas se tivesse que apostar num time, eu também acho que o Lakers tem um caminho um pouquinho mais fácil para chegar lá. Vamos para o 6º e último ponto. Tem um 7º, uma provocação a mais que eu vou jogar para o desespero do Renan. Mas vamos para o 6º ponto. De 0 a 10, mestre. Quão confiante você está de que o Boston Celtics vai se tornar o 10º time da história da NBA a ser campeão com um técnico estreante? Primeiro ano do técnico no cargo. Eu vou jogar um 6 aí, porque é uma equipe que eu confio. Eu falo muito do Bucks, acredito que sejam essas duas franquias lá no leste, e acho que quem passar, passa como favorito ao título da NBA. Então eu vou pôr aí um 6, beirando, chegando quase ao 7, vai brigar com o Bucks, acho que a maior briga é a conferência, mas eu vejo esses dois times mais consistentes que as equipes do Oeste. Lógico que tudo isso é achismo, a gente sabe que chegando no Golden State, quem é louco de apostar que o Golden State pode não ser o campeão, mas, Victor, eu vejo o Boston com chance sim de levar esse título com um técnico estreante, viu? Não me iluda. Não estou te iludendo. A grande diferença, para mim, o maior problema do Boston é vencer a conferência. Passou a conferência, acho que fica o menos complicado, mas tranquilo não tem. Não existe tranquilo nesse nível de basquete, não. Menos complicado você vencer a NBA do que vencer a Conferência Leste. Estatisticamente, eu vou ler aqui alguns pontos. O Celtics teve o melhor saldo de pontos da liga, por bastante, 6,7% de posse de bola. Teve o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa. É o único time da liga que está no top 5 das duas categorias. Tá? Estatisticamente falando, o Celtics foi o melhor time da temporada regular.
Sim, mas ele desliga às vezes. Eu tenho dificuldade em acreditar que eles vão estar ligados o suficiente. Eles dão umas desligadas que o playoff pode ser fatal você perder um jogo dentro da tua casa, por exemplo. Se você quiser ser muito otimista, você fala assim, é porque é temporada regular. O time tá vindo dos finais, né? Esse time novo não. Eu não sei se é o caso. Você vê que time novo não, não queria fugir um pouco do assunto. É onde eu falo do Memphis, que vai estar com o Lakers. Vamos falar daqui a pouco, guarda o Memphis. Que vai estar com o Lakers aí, quando eles provocaram os times mais velhos, Golden State e Lakers, eles se deram mal. E tem uma campanha bem melhor que a desses adversários. Então é o que eu falo, o Boston ainda não está maduro o suficiente para isso. Para ser campeão, pode ser o que validaria essa maturação. Tá chegando, Tatum, Jaylen Brown, Smart, Robert Williams, que esse cara é monstro, né? Isso aí pode, vou falar dele também. Pode te dar uma esperança a mais, né? Se ele ficar saudável, minha nota muda. Só digo isso. Entendeu? Então, é por isso que eu acho que é uma equipe pode acontecer e não seria um acaso, não. Eu acho que o Celtics, com o Robert Williams saudável e jogando, eu acho que ele é pau a pau com o Bucks, que eu chamei agora há pouco de melhor time da liga. Eu acho que pau a pau, talvez até um pouquinho melhor. Eu só não confio que ele vai ficar saudável 100% durante todos os playoffs, porque ele não ficou até hoje em nenhum ponto na carreira dele. Mas é um jogador tão... que eu admiro tanto, que ele lá, 80%, ele já te entrega Se ele jogar com 22 minutos por jogo, tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho que já faz do Celtics um time 2 níveis acima. Ele é um atleta que ele não... Se ele tiver 100%, ótimo, fantástico. Mas se ele não tiver 100%, ele, como ele estava no ano passado, ele ajudou demais. Ele chegou nos playoffs, machucou, e vou falar, o Celtics sentiu muita falta dele. Muito. A série contra o Bucks não vai a 7 se ele tá saudável. Tem um nível, então não sei, mas pensa no saudável do Celtics. Contra o Heat, não vai a 7 se ele tá saudável. E eu vou falar, mesmo jogando 20 minutos por jogo, limitado de lesões, ele foi o melhor jogador do Celtics nos finais. Sim. E foi de longe o melhor jogador do Celtics nos finais. Se esse cara tá saudável, o Celtics talvez seja minha aposta para ser campeão, eu só não tenho toda a confiança nisso. Dito isso, pra mim, o que resume o Celtics é o seguinte. Eu acho que o melhor basquete do Celtics é melhor do que o melhor basquete de qualquer time da liga, tirando talvez o Warriors. O nível que o Celtics consegue chegar nos seus melhores dias, pra mim, é absurdo. A defesa é absurda, o ataque é absurdo, o Tatum, Brown matando bola, um time que arremessa de 3, tem um bom banco. O que eu questiono, e foi o ponto que você começou citando, é a consistência do time jogar nesse nível. Sim, e é difícil. E é difícil. Porque qualquer time é difícil manter esse nível. Você vê um Golden State consegue manter, mas são os atletas mais experientes. O próprio Warriors tem as suas oscilações. Mesmo nos melhores momentos tem suas oscilações. Sim, mas eles conseguem recuperar dentro do próprio jogo. Eles conseguem recuperar melhor. Exato. E a equipe jovem, não dentro do próprio jogo. Às vezes você pega um jogo que é fatal, você perdeu o mando de quadra, fatal. Eu costumo falar do Celtics, que é um time que assim, nos primeiros 10 minutos você já sabe como é que vai ser o jogo. Se o time começou devagar, é um time que é difícil de recuperar. Se começou detonando, tem uns apagões, mas é um time que ele é tão bom na defesa e no ataque, quando tá ligado. E eu acho que uma parte desses problemas de consistência e concentração, uma parte se dissipa um pouco nos playoffs. Não estou confiante que vai dissipar o suficiente, mas eu vou dar um 6 pro Celtics campeão. Assim, eu acho que tem boas chances muito legítimas de acontecer. Eu acho que, de novo, no seu melhor, o Middleton, se eu não me engano, ele saiu do último jogo do Bucks sentindo a perna. Sim. Não parece ser grave, as primeiras situações, mas talvez exista a chance também, assim como eu falar, talvez o Robert Williams não fique saudável, talvez o Middleton não fique saudável. Obviamente pode ser que o Giannis torça o pé. Alguém que torceu o joelho e meteu 50 pontos nos finais. O cara não é torcedor do Celtics. Eu sou torcedor do Celtics. Eu admito abertamente, nunca neguei. Eu não ficaria nem um pouco surpreso. Eu acho um baita time com um baita teto. E vale lembrar, eu não sei se isso pesa a favor, contra ou se não pesa, mas eu acho que vale lembrar. É um time que passou por uma temporada muito turbulenta por causa da troca de técnico. Você teve o Doka saindo num escândalo que até hoje não foi esclarecido, a gente não sabe nem o que aconteceu. Não é questão do acho que fez, a gente não sabe nem o que ele supostamente fez. Trocou de técnico, o cara que seria o principal assistente, era o Will Hardy, já tinha saído para Utah quando estourou esse problema, então não conseguiu reter ele. Subiu uma Mazzulla meio em cima da hora, um cara novo, que era o terceiro cara na hierarquia. Perdeu o Damon Stoudemire, que era um dos principais assistentes, foi pro college. Foi uma temporada muito turbulenta e apesar disso, o time conseguiu fazer um ano muito bom.
Não sei se você acha que isso significa que força emocional muito boa, vocês acham que não, isso é irrelevante, mas eu acho que vale a pena citar. Vou puxar um último ponto que o Renan não colocou, mas eu tô colocando, e esse eu vou jogar só a bucha pra você, porque eu sou muito sacana, tá? Não, mentira, eu vou dar a minha opinião também, porque eu não resisto. Então é o seguinte, de 0 a 10, o quão provável você acha que eu te fale que 2 times que tem mando de quadra na primeira rodada, então 1 a 4, então a gente tá falando de Bucks, Celtics, Sixers e Cavaliers no leste, Nuggets, Grizzlies, Kings e Suns no oeste. De 0 a 10, a chance de que 2 desses times caiam na primeira rodada. Minha aposta é que 2 caiam. Eu ainda não decidi quais são as minhas apostas oficiais. Minha aposta é que 2 caiam. Ele pode cair até o Cleveland ali, quarto contra quinto, mas minha aposta é que 2 caiam. E eu te falo quais 2 podem cair. Kings e o Memphis. Eu acho que esses times vão pegar times extremamente experientes. Vai ser difícil, uma prova de fogo também, que se passar por essa prova de fogo, acho que são mais 3, 4 anos aí, navegando em mar mais calmo, chegando em semifinal. Mas hoje pro Memphis pegar o Lakers não foi o melhor adversário, não. E para deixar claro, eu coloquei 2 como o número de times justamente porque eu acho que todo mundo está pensando em Memphis e Lakers e Kings e Warriors. Então eu quero saber assim, você garante que ou os dois, a sua segurança de que ou os dois caem fora ou existe um outro time que você acha que tem risco suficiente de perder na primeira rodada para compensar essa chance? Não, é que eu falo, de 0 a 10. No esporte, a gente não garante nada. Existe o risco? Existe. Probabilidade? Danilo, você tem dinheiro, vai apostar? Não. Eu apostaria nesses 2. Tá? Mas existe? Lógico que existe o risco de cair. Quem está na NBA e chegou no playoff tem qualidade, você errou o jogo e não estou pondo o fator imponderável, que seria o Giannis torcer o pé, por exemplo. Então, todo mundo completo. Tem a chance, sempre tem a chance. Sempre tem a chance, mas eu estou contando com os elencos completos, elencos com todo mundo bem fisicamente. Eu acho que o Golden State e acho que o Lakers avançam para uma semifinal do Oeste. Essa é a minha aposta. Acho que trabalharam para chegar nesse momento com esses adversários, talvez invertendo, com o Golden State com o Memphis e o Lakers com o Kings. Mas é o que eles queriam, o que a temporada foi mostrando para eles. O Lakers não queria ser quinto. Ele não quer pegar o Phoenix Suns como... O LeBron não quer o Kevin Durant na frente dele. Ele prefere o Ja Morant, ele prefere o Dillon Brooks. E eu também preferiria, sendo bem honesto. Posso falar? Às vezes eu acho, especialmente vendo o jogo, que a gente está gravando isso na quarta, então o jogo do play-in foi ontem contra o Wolves. Vendo o D'Angelo Russell na defesa ontem, às vezes eu também acho que o Ja Morant também prefere pegar o Lakers. Não sei. Não sei. De 0 a 10, vamos lá, bota no número, de 0 a 10, o quão confiante você está, o quão provável você acha que é que 2 times percam 8, olha só! Vou pra cima, porque ainda tem o outro lado também que pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer. Que Cavs e Knicks. Então, pode não ser a série dos favoritos. Mas quem dirá que o Cavs vai pra... Quem aposta? Eu aposto no Cavs. Você aposta no Cavs? Pra ganhar do Knicks sim, mas assim, eu acho uma série muito mais interessante do que as pessoas estão falando. Sim, total. Tem a questão do Julius Randle, que tá lidando com uma lesão, não sabemos se vai jogar ou como vai jogar, mas não acho uma garantia. E assim, sempre tem um time que apronta na primeira rodada. Pode não ganhar. Mas assim, essa eu não colocaria nem como aprontar. Eu vejo um clássico... Você acha igual? Você acha parelho? Eu tô mais confiante com o Randle jogando dentro das suas normalidades. Sim. Acho um clássico bem parelho. E até eu não sou torcedor nem fã do Knicks, mas gostaria muito que essa franquia avançasse muito longe. Que ela merece. A NBA é um lugar melhor quando o Knicks é um time bom. Sim, com certeza. Eu acho que isso é um fato, até a torcida mais fanática e tal. Eu vou num 5 por só. Eu tô conservador. Com esses 3 confrontos, acho que 2 não dão água? Eu tô relativamente confiante no Cavs, embora eu acho que é uma série mais parelha do que as pessoas acham, eu tô confiante no Cavs. Menos pelo Cavs e mais porque o Knicks também entra um pouco naquela questão da cicatriz de bagagem. O Thibodeau tem esse problema. 2021, que foi com a Atlanta, humilhou eles na primeira rodada. Foi feio. Eles não tinham o Brunson naquela época, era um time diferente. O Quickly tá jogando muito melhor, claro, mas eu acho que é um time que tem os mesmos problemas. E eu acho que é aquela coisa. Eu aposto no Warriors contra o Kings, sim. Aposto no Lakers contra o Memphis, ainda não decidi, mas eu só acho que um dos dois eu acho que ganha, não sei.
Vamos 6, vamos 6. Vamos ser. Eu acho que esse ano vai ter umas surpresas, até porque o Oeste tá muito 7 times do Oeste que eu vejo sendo campeão da Liga, incluindo o Lakers. Então, eu vou de 6. Isso aí. Considerações finais? Cara, assistam os playoffs Conferência Leste na Band. Quem que vai passar na Band? Inclusive vai falar da primeira rodada. Ainda não recebi a grade da televisão, então até sexta-feira muito provavelmente posso ter recebido e a gente faz um corte aí para vocês, tá? Mas esse ano são os playoffs da Conferência Leste e as finais da NBA. Muito bom. Então assistam lá na Band, acompanhem, vamos ter conteúdo aqui no Prancheta Basquete e no canal do Danilo no YouTube. Então se você ainda não segue Danilo Castro-basquete, tem lá nas redes sociais do Danilo, você vai encontrar o link para tudo. Quinta-feira, então você provavelmente já vai ter, quando você estiver ouvindo esse podcast, lá no canal vai ter uma nova série que eu estreiei que chama Ensina Camargo. Um abraço ao grande Ensina Romário, lendário, que eu vou pegar alguns assuntos táticos que a gente discute aqui no podcast e colocar em forma de vídeo, ensinando o básico. Então o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre o handoff, uma jogada que a gente falou muito no primeiro podcast, e sobre como o Kings e os Sabonis usam isso de forma tão efetiva para ter o melhor ataque da liga. Então eu coloquei isso em vídeo, ensinei o que é o handoff e mostrei como o Kings usa a jogada. Vai estar lá no seu canal, canal então de novo, Danilo Castro-basquete. Sempre vamos estar subindo conteúdo. Esse tipo de conteúdo, os nossos podcasts, vídeos de jogada, ensinando você a fazer certos fundamentos do basquete. Muito conteúdo chegando para você no canal do YouTube, em todas as redes sociais do Danilo. Segue ele, segue a gente, deixa a sua avaliação e diz aí o que você quer ver desses vídeos, dos próximos podcasts, que a gente vai estar sempre ouvindo vocês, os nossos ouvintes, antes de tomar as decisões. É isso aí. Danilo, sempre um grande prazer. Prazer é todo meu. Vamos Espero que vocês tenham gostado e vamos para os playoffs. Até lá!